falar um pouquinho, né, sobre essa jornada, gente, de transformação digital, é falar sobre gente, é falar sobre pessoas. A gente vive um mundo que ele é dinâmico, né, ele vai mudando a cada dia, enfim, mas a grande pergunta que a gente traz quando a gente olha o mercado de saúde, assim, será que a gente já ressignificou tudo que a gente está fazendo? Então, se a gente for pensar em transformação digital, a gente tem que pensar no nosso caso, no paciente. O seu caso pode ser no cliente, no caso de outras pessoas, às vezes é o passageiro, enfim. Seja qual que for essa pessoa, falar de transformação digital é você colocar isso no centro, né? A Agatha falou um pouquinho disso antes, e eu acho que foi super fantástico, né? Então, a gente tem que fazer esse link. Sabe que a gente está fazendo diferença para a vida desse paciente? E aí, quando a gente toca isso, a gente começa a falar um pouquinho sobre transformação digital, né? E trazendo isso um pouco para a realidade da DASA, hoje a gente faz mais de 40, quase 50 milhões de atendimentos no ano. Para falar sobre uma saúde diferente, a gente está falando, sim, de integrar dados, né? E gerar, a partir disso, uma inteligência. A partir nesse movimento, né, que a gente cria um novo significado para a medicina diagnóstica, e é isso que levou a gente a pensar em transformação digital, né? Então, quando a gente fala hoje em transformação digital, a gente conecta o que a gente pensa com as pessoas que a gente quer servir, né, com o nosso paciente. Fazer isso é ter um propósito, e no nosso caso, é promover conexões inteligentes para a saúde. É importante a gente entender que falar em transformação é sempre falar sobre como que ocorre isso para o paciente, como que ocorre isso para o cliente. Achei fantástica aquela figura onde tinha a pessoa andando lá por aquele caminhozinho diferente, né? Enfim, a figura que a Agatha mostrou, porque é disso, né? Disso que a gente está falando, né? E acredito que o público aqui é um público de diversos estudantes. Se eu fosse dar uma dica, né? Como é que eu me conecto com transformação digital? Passe a olhar processo, passe a olhar engenharia pelo viés do usuário, pelo viés do design. Eu acho que é essa transformação que começa a surgir. Trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente chega na nossa paixão, né? A DASA, hoje, ela trabalha com paixão. Falar de transformação digital no mundo competitivo que a gente vive hoje, quando eu falo competitivo, é competitivo de talentos. É muito difícil. A gente precisa conectar as pessoas, chamar, montar equipe, formar squads, etc. A gente não passa por transformação digital sem falar de pessoas. Eu vou falar aqui muito sobre isso. E na hora que a gente quer tratar com essas pessoas, na hora que a gente quer trazer o melhor dessas pessoas, para, de fato, a gente criar um resultado disruptivo, que já foi comentado aqui também, a gente precisa conectar com esse indivíduo, a gente precisa trabalhar a paixão. Então, hoje, a gente fala assim, somos DASA, né? E a nossa paixão é a saúde e a medicina. O movimento de transformação digital dentro da DASA, ele foi um movimento de cultura. A gente tentou fazer inicialmente um movimento que foi basicamente assim, olha, vamos chamar aqui uma consultoria para ela desenvolver aqui alguns produtos e ver o que acontece. Gente, a gente não deu resultado quase nenhum. E por que a gente não deu resultado quase nenhum? Porque a gente é um transatlântico, a DASA é gigantesca. Quando foi que a gente virou a chave? Foi quando os principais sponsors entenderam que a gente ia ter que mirar no paciente. E esse movimento ele foi reverberando até o ponto de virar um movimento de cultura. E nesse movimento a gente trouxe o paciente para o centro, e a gente disse que o paciente é a nossa razão de existir. E aí que a gente criou esse futuro. A gente falou assim, olha, somos precisamos sonhar alto, a gente desenvolveu uma série de valores, mas no final, qual que era a conexão que a gente precisava ter na mão de todos os executivos, né? Olha, quem que é o centro da discussão é o paciente, e aí morre a conversa, né? Falar de transformação digital é romper barreiras, é passar por isso, e o alinhamento dessa estratégia, ele não é feito só por números, ele começa na cultura, ele começa nessa visão de propósito, né? E no nosso caso aqui foi o nosso paciente. Hoje a gente enxerga que a gente está preparado para o futuro, e essa é uma foto que eu acho que mostra um pouco disso.
essa vontade da gente de ser diferente, essa vontade da gente de transformar de uma maneira estrutural, organizacional, ela precisou ser materializada, né? Não bastava a gente falar de squad, falar de agile, etc. E aí, quando a gente chegava num lugar onde as pessoas estavam desenvolvendo, a gente via a mesma coisa. A gente via um corredor gigantesco, assim, com um monte de pais. A gente falou, cara, isso não vai funcionar. Porque a gente precisa atrair talentos, a gente precisa trazer para esse ambiente, para o nosso dia a dia, para as nossas conversas, essa verdade que a gente está declarando. Então, a gente construiu um andar, na verdade, foram 2 andares totalmente diferentes, né? E a partir disso, a gente começou a conectar as pessoas, e as pessoas começaram a ficar apaixonadas por aquilo. A gente começou a trazer os executivos para que eles bebessem dessa fonte, né? Para que eles entendessem que aqueles bichos, vou falar dessa forma, né? Que eu estava dentro deles, né? Eles eram diferentes e eram eles que estavam trazendo essa criatividade, essa forma diferente de enxergar esse todo e esse futuro. Então, isso é fundamental. Por que a gente está preparado para o futuro? Porque a gente tem as pessoas, tá? Vou trazer aqui um pouquinho dessa história. A gente começou em 2017, a gente tinha 4 squads. Eu trouxe alguns números que são antigos, mas só para a gente ter uma noção de como que isso pipocou a partir do momento onde a gente trouxe cultura, a partir do momento que a gente trouxe esse assunto para o tema pessoas. Seja pessoas quando eu olho para fora, o paciente, seja pessoas quando eu olho para dentro, de toda essa equipe de desenvolvedores e de executivos e sponsors. A gente tinha 2 squads. Em maio, a gente estava com 31 squads. A gente contratou de setembro de 2018 para maio de 2019, 100 pessoas. No total, a gente já tinha aprovado 66 milhões de investimentos. Isso são números antigos, esses números só aumentaram, né? Esses números, eu posso falar aqui, porque esses números eles caducaram, né? A gente tinha uma meta, que era uma meta de agendamentos, que ela chegou a 1 milhão de atendimentos, né, a serem realizados online. E esse número só vem crescendo. Se eu faço um link, né, desse movimento de atrair pessoas, e se alguém pergunta assim, cara, o que eu tenho que ter para ser DASA, eu digo que a gente não contrata um desenvolvedor, a gente contrata inovadores, né? E a gente encoraja essas pessoas, né? Para que a partir delas hajam ideias disruptivas e a partir disso é que a gente faça todo um movimento organizacional. Então a gente vai, olha o paciente, a gente traz isso para dentro, olha todos os executivos e materializa nisso, e ao mesmo tempo a gente também precisa fazer isso no time de desenvolvedores. Isso tem que ser vivo, né? Isso envolve cultura, como mostra aqui, isso envolve também a organização, como é que a gente transforma a organização para que ela fique mais ágil, as decisões sejam tomadas de maneira mais acelerada. A gente sai de uma estrutura que é uma estrutura hierarquizada para uma estrutura mais horizontal, onde as pessoas conseguem conversar e nessas conversas a inovação acontecer. Então, no final das contas, a gente precisa realmente criar, a gente precisa colocar em operação um modelo que seja diferente. E isso é muito desafiador, principalmente quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de uma empresa que ela tinha uma visão diferente, né? A gente chama de BAU, Business as Usual. A gente sai de uma visão Business as Usual para uma visão inovadora. Na nossa estrada, só trazendo aí algumas questões, a gente passa por essa materialização, como eu comentei com vocês, ali no 14º andar, a gente foi amadurecendo ao longo dessa jornada, a gente começou a trazer executivos para que eles navegassem nesses produtos, né? A gente começou a trabalhar também um conceito que é um conceito chamado Gemba, né? De um lado, a gente construía todos os produtos baseados em KPIs, isso tinha bastante gestão à vista, e aqui eu tenho certeza que eu estou chovendo no molhado, porque todo mundo sabe que é gestão à vista, só que eu trazia o executivo para fazer isso. E aí as pessoas começaram a entender, olha, eu tenho esse produto, eu estou investindo, e ele está movendo ponteiro, né? E
esse movimento todo, ele é até interessante, porque ele chega num determinado estágio de maturidade dessa transformação digital, que ele vira meio que oba-oba, né? Tipo, olha, será que está todo mundo aqui brincando? Não, não estamos brincando. E como é que a gente faz para que na cabeça das pessoas não ocorra esse tipo de pensamento? A gente tem que trazer governança. No nosso caso, a gente teve que separar a governança até mesmo das metas. A gente enxergava de um lado a uma frente, que era uma frente mais estrutural, mais coxinha, vamos dizer assim, né? Ela era tradicional, ela seguia aquele método que todo mundo conhece, né? De meta, desdobramento anual de metas, tudo direitinho. Por outro, tinha uma frente de inovação, que olhava o horizonte, olhava OKRs, e olhava prioridades de inovação, e não necessariamente diretrizes, né? E essa evolução, tem muita gente que diz assim, tudo isso vai trazer um resultado exponencial, né? Essa evolução vai chegar nisso. A transformação digital, ela no começo, ela é muito etérea, né? A gente vende muita coisa, a gente vende muitas promessas. Como que a gente faz para essa transformação digital continuar acontecendo? A gente precisa mostrar resultado, né? Não é necessariamente resultado de curto prazo, mas a gente tem que mostrar essa orientação a resultado. Eu trouxe aqui um exemplo, que é um exemplo muito bacana, né? Desse movimento, né? De como aconteceu lá na DASA. Em 2017, eu comentei com você que a gente tinha 4 squads, né? Eles focavam especificamente o agendamento digital. E dentro dessa navegação, a gente conseguia fazer, pelos números que vocês estão vendo, era algo em torno aí de 1.500 agendamentos num ano. Por que isso acontecia, né? Porque a gente precisava aprender, e a gente teve que aprender. E a organização, ela não entendia o que estava acontecendo, até o ponto que ela falou, não, assim, vamos realizar isso, vamos realizar que a gente errou, que a gente precisa aprender e que a gente precisa continuar investindo. E a empresa investiu no começo de 2018 só num projeto algo em torno de 5 milhões para fazer com que todos aqueles problemas que foram apontados fossem convertidos em solução. A partir disso, a gente começou a crescer assustadoramente a curva de agendamentos. A gente saiu de 1.500 em março, a gente chegou a 32 mil. Só para vocês terem uma ideia, hoje, eu estou falando que a cada mês a gente faz, sei lá, mais de 100 mil agendamentos na DASA, né? O que antes eu só conseguiria fazer no máximo 10 mil no ano, hoje, num mês, eu consigo fazer 100 mil. Um número absurdamente diferente, né? Eu estou falando de uma jornada de 2 anos. Então, é possível a gente fazer uma transformação digital e ser exponencial? É possível, mas a gente precisa investir bastante em pessoas. A gente, enquanto DASA, né, entende que existem movimentos que podem acontecer em paralelo, né? Essa questão de enxergar o paciente é meio que um vício, sabe? A gente meio que fica viciado nisso. E aí, qual que foi um movimento que começou a acontecer? Olha, vamos tentar fazer inovação aqui, mas vamos também mostrar, né? Vamos de fato declarar que a gente é uma empresa de inovação. E não tem como você ser uma empresa de inovação se você não estimula a inovação. Então, a gente começou a pulverizar isso, a enxergar essa inovação acontecendo de diversas formas. Então, hoje a DASA, ela tem um andar no Cubo, né? Então, toda a área de saúde do Cubo hoje, ela é curada pela DASA. A DASA, ela é a patrocinadora daquele lugar, né? E a partir disso a gente consegue selecionar startup, dar espaço para essas startups. Quer dizer que a gente vai ser sócio delas? Não. Algumas, com certeza, terminam virando empresas onde a gente investe, mas a questão é assim, cara, eu preciso fomentar esse movimento, né? Então, a gente começou a procurar formas diferentes, né? Uma outra forma que a gente começou a desenvolver também foi pesquisa de desenvolvimento, genética, e a gente abriu até um laboratório de inteligência artificial. Esse é o andar do Cubo que eu comentei com vocês, né? A gente hoje traz expertise para essas startups, a gente tenta trazer projeto para essas startups, e isso começa a acelerar
todo esse movimento, né? Porque se você acelera uma startup hoje, essa startup ela tem chance de virar algo melhor, que isso gera uma awareness nas pessoas que começam a tentar investir mais em saúde, que cria mais pessoas, que criam mais desenvolvedores. Então, assim, esse movimento, né? Essa coisa que parece uma pipoca, né? Sabe? Pipoca leva uns 3 minutos e começa depois a pipocar, né? Mas essa dinâmica que, na prática, a gente acredita que faz com que o nosso sonho, que é o sonho de trazer uma saúde diferente, aconteça através da transformação digital. Existem diversas parcerias que a gente desenvolve também, então, observe, a gente faz inovação em casa, a gente estimula inovação lá no Cubo, e, ao mesmo tempo, também a gente traz para universidades e parcerias com outras empresas, para que a coisa aconteça, para que a tecnologia que a gente tanto sonha no futuro, ela se faça presente o mais breve possível. A genética, ela certamente, acho que ela o principal trend, né, do que a gente está falando em saúde, né, a gente conseguir tratar o paciente num nível, né, que é esse nível molecular. Então, hoje, a gente tem algumas empresas que são contratadas pela DASA, né, e tem alguns projetos que são liderados pela DASA. A Genuine é a nossa marca de genética, e ela tem pelo menos aí 4 frentes importantes, né, que é a Sofia Genetics, Health Encode, Natera e Myriad. Falando aí um pouquinho também sobre o nosso laboratório de inovação, hoje existe um anexo, né? Um anexo dentro da DASA só para falar sobre inteligência artificial. E assim, é incrível, porque é quase como uma salinha fechada, né? Se você pensar na garagem, né? Nosso laboratório ele funciona literalmente como uma garagem. E eles ficam ali dentro, desenvolvendo, e de repente pipoca, literalmente pipoca. E aí, quando a gente menos espera, a gente está com um novo modelo que apoia os médicos a identificarem um tumor no exame de raio-x e coisas do tipo. Então, assim, a gente, quando fala em tentar trazer inovação e transformação, a gente precisa ter essa visão 360 de como que uma empresa do tamanho da DASA deve se comportar para que isso seja realidade. Hoje a gente tem, isso aí é só alguns exemplos, né, de algumas parcerias que o DASA Inova tem. A gente tem parceria com a Harvard, e existe um centro, né, centro de dados clínicos hoje que a gente, literalmente, assim, a gente pega dados que são históricos de pacientes, que foram autorizados, a gente manda para Harvard, e a partir disso a gente consegue desenvolver algoritmos, e isso daí, né, até fazendo um bom link, isso não acontece só com Harvard, isso acontece também com algumas universidades aqui do Brasil. Então, assim, eu acho que eu deixo uma brecha aqui para que futuras negociações, futuras conversas possam acontecer, que vocês absorvam, né, que vocês tenham a oportunidade também de entrar com projetos, tá? Falando um pouquinho agora do que é a DASA, né? Eu preferi deixar para o final, para focar muito mais nessa conversa sobre transformação digital. Hoje a DASA ela tem mais ou menos 700 unidades de atendimento, são mais de 2.000 médicos, são 43 marcas de laboratório de diagnósticos. Hoje, no nosso portfólio, a gente tem mais de 5.000 exames, sendo 14 milhões de pacientes sendo atendidos no ano. São pacientes, não atendimentos, né? São 400 milhões em equipamentos, 250 milhões de exames no ano. Esse número ele vai crescendo. 20 mil colaboradores e mais de 20 pontos conquistados de NPS aí eu estou falando de uma medição aí de 2 anos, né? Esses são dados de 2018, tá? Hoje a gente é a maior empresa de medicina diagnóstica do Brasil e da América Latina, e também a gente é a 5ª maior empresa de medicina diagnóstica do mundo, né? É importante a gente entender que existem algumas empresas que elas são achados, né? Que elas são um ativo
dentro do... São patrimônio nacional, né? A DASA, eu acredito que hoje ela se estabelece como um deles, né? São 70 anos de trajetória, hoje a gente sendo a quinta maior do mundo, e a gente se desafia aí para caminhar para ser pelo menos a primeira ou a segunda, né? Está nos top 3, pelo menos, nos próximos anos. Hoje somos os únicos no mundo a oferecer exames de todas as especialidades de medicina diagnóstica. A gente encontra players maiores, mas eles são players que são nichados, ou em imagem, ou em análises clínicas. É isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, né, principalmente um pouquinho do entendimento do que é transformação digital, tá? E me coloco à disposição para ajudar vocês em qualquer coisa. Meu contato vai com a apresentação para vocês mais tarde, e é isso.